Oi, galera, tudo bom? Eu tô regravando aqui essa aula porque a última aula, quando eu fui ver, deu um problema. Não apareceu os slides pra vocês, mas a última parte apareceu. Mas eu vou gravar essa primeira parte. Então, bora lá. Nessa aula aqui, a gente viu sobre a competência 1. A competência 1, para mim, é uma das mais difíceis. Por quê? Porque tem a ver com aquelas questões gramaticais. E normalmente é muito difícil a gente lembrar de todas as regras gramaticais e escrever um texto perfeito sem nenhuma desvio gramatical e normalmente é muito complicado. Eu tenho uma dificuldade enorme nisso, mas eu consegui achar algumas técnicas, achar alguns macetes para mim não errar tanto assim na hora de escrever a minha redação. Como foi que eu fiz isso? Eu escrevi muitas redações ao longo do meu ensino médio, do meu terceiro ano, na verdade, e aí eu comecei a observar quais eram os lugares quais eram as regras gramaticais, na verdade, que era cobrado dentro daquelas 30 linhas da redação do Enem. E eu comecei a observar também qual era que eu tinha mais dificuldade, entende? Quais os lugares que eu tinha mais dificuldade, quais as regras gramaticais que eu apresentava mais dificuldade, eu comecei a observar isso. Então, bora lá. A competência 1, ela se trata de demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que escrever corretamente, não é? Mas escrever corretamente é um grande desafio. A gente olha assim essa competência tão pequenininha, poucas palavras para poder descrever ela, mas de pequena ela não tem nada. Dentro dela é cobrado muitas coisas. E ela é avaliada dessa forma. Vamos dar uma lidazinha aqui, ó. Zero, aqui o nível 0 é quando você zera. Nível 1 é quando você tira 40 pontos. Nível 2 é quando você tira 80. Nível 3 é quando você tira 120. Nível 4 é quando você tira 160. Nível 5 é quando você tira 200. Aí, se por exemplo, você tirar 140, é a média entre a 3 e a 4. O nível 3 e o nível 4. Ok, então aqui vocês já estão sabendo. Para poder fechar essa competência, tem que ter 200 pontos. Então, bora ver aqui, ó. Olha aqui a quinta competência e última. Diz assim, demonstrar excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenção de escrita serão aceitos somente com excepcionalidade e quando não caracterizar reincidências. Então, depois a gente dá uma avaliada nisso aqui, mas prestem atenção aqui. Nesse nível 0, apresenta desconhecimento da modalidade escrita formal. No nível 1, domínio precário. No nível 2, domínio insuficiente. No nível 3, domínio mediano. No nível 4, bom domínio. E no nível 5, excelente domínio. Então, a competência ela vai ser avaliada dessa forma. Bom domínio, excelente domínio, domínio insuficiente. Mas como que o corretor vai saber que o seu domínio é bom, que é precário, que é insuficiente, que é mediano? Então, tem algumas regras. Vamos pegar como base o quinto nível, o último nível, os 200 pontos. Fala que você tem que ter um excelente domínio. O que seria esse excelente domínio? Assim, olha aqui, ó. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos somente com excepcionalidade ou quando não apresentarem reincidência. Como assim? Quando você não errar demais. Então, você apresentar um excelente domínio da língua portuguesa na redação do Enem não é você simplesmente escrever tudo correto e não apresentar nenhum erro, não. Você vai ter algumas, como é que se fala, exceções, coisas que você pode errar, entendeu? Então, olha aqui, como vai ser avaliada? Você tem direito a 3 erros. Olha aí como ele fala. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos. Então, surpreendente, não? Então, olha aqui, ó. Você tem direito a 2 desvios gramaticais e direito a um desvio no caso, um erro de estrutura sintática. Mas o que caracteriza um erro? Por exemplo, se você errar a palavra, um erro. Se eu errar a acentuação em outra palavra, vai ser contado como simplesmente um único desvio, um único uma palavra contado como um erro e depois não vai ser contado como a acentuação é outro erro. Não. Aí, por exemplo, se você
contado como outro desvio. Aí, se você errou a ortografia de uma palavra, aí vai ser contado como um terceiro desvio, e como você só pode errar 2 desvios gramaticais, aí você é penalizado. Ok? Então, bora lá. Vamos fazer aqui, analisar o que é cada um deles, o que são os desvios e o que é a estrutura sintática. Então, olha aqui, ó. Será observado e avaliado, vamos falar da estrutura sintática primeiro, que é: será observado e avaliado a forma que você constrói as orações e períodos de seu texto, verificando se eles estão completos, se contribuem para a fluidez da leitura, entre outras questões de ordem sintática. Como assim? O que é estrutura sintática? Vou resumir aqui para vocês. Ela vai ser avaliada dessas 3 formazinhas aqui. Ok? Então, ela vai ser avaliada assim: em justa posição de orações ou períodos, no truncamento, excesso, duplicação ou ausência de palavras. Então, tem a ver com a forma da estrutura do seu texto, da forma que você escreve as suas orações. Mas o que é orações? Então, vamos dar uma revisadinha aqui, já já. Vamos falar aqui sobre essa primeira parte, né? São 3. Vamos vir de trás para frente aqui. Estrutura sintática: excesso de duplicação ou ausência de palavras, elementos sintáticos. Então, por exemplo, se você tiver lá na sua redação e sem querer você escrever uma palavra de novo, tá muito apressado, aí escreveu 2 palavras seguidas, isso acontece, gente, é normal. Isso aí vai ser contado como um erro de estrutura, você repetir essa palavra 2 vezes. E essa ausência, Kailane, a ausência de palavras, como que é? Por exemplo, se você esquecer de colocar um pronome, uma preposição, por exemplo, esquecer de botar o dia em algum lugar, se esquecer de colocar o pronome ele em algum lugar, aí vai ser contado como a ausência de uma palavra. Por exemplo, se você esqueceu de fazer isso. Então, vamos ver que esse exemplo, que é da cartilha lá do corretor, muitos garotinhos já são bastante famosinhos pelas as redes sociais. Olha aqui. Repetição, duplicação de um elemento sintático. Pelas, ó, tem um as aqui, ó, que é um artigo. Um artigo. E aqui tem um as novamente. Então, tá repetindo eles dois. E não pode.